presente na obra da Teolinda Gerson, que aqui eu darei destaque particularmente em duas obras, né, a saber, A da Cabeça de Cavalo e A Cidade de Ulisses, mas vou também passear por outras, de modo a analisar estratégias utilizadas pela escritora para desvendar discursos de perpetuação e ou questionamento do imaginário mítico português. Em outras palavras, o que se pretende. Vocês me ouvem? Sim, Sim, ouvimos? Ah, Sim, sim. tá, ok. Em outras palavras, o que se pretende é identificar nas produções literárias de Teolinda Gerson, né, em destaque essas duas produções, como é que ela dialoga com as questões históricas vistas na cultura portuguesa como um processo inerente e indissociável ao povo português, a partir dessas estratégias discursivas que se apoiam em elementos míticos. E aqui vale pontuar que não se pretende fazer um estudo exaustivo aqui nessa demonstração desses pontos elencados em todas as obras, visto esse tempo, né, limitado que nós temos aqui durante essa noite. Então, eu darei algumas pistas que podem ficar também para pesquisas futuras. Desse modo, mais que levar seus leitores ao mundo de fruição, o que já seria por si só o suficiente para obras escritas com tamanha competência e coerência, né? O que também faz Teolinda Gerson, indubitavelmente, por meio de suas narrativas, a Teolinda Gerson, autora, deixa pervadir em seu discurso os aspectos que mais se sobressaem na constituição de uma cultura que foi se formando ao longo dos séculos em meio aos altos e baixos da história, mas que não deixou se abater mesmo diante dos mais diversos vexames históricos que se sucederam. Por outro lado, o convite ao diálogo feito por ela se apresenta justamente na sutileza em que essas marcas históricas e culturais vão aparecendo em suas narrativas. Desse modo, mais que trazer à tona discursos marcados pela factualidade, o tom narrativo dos seus textos convida os leitores a refletirem criticamente acerca dos eventos e crenças inerentes à cultura portuguesa, e também abrindo espaço ao imaginário universal, como particularmente pode ser notado em suas últimas publicações, né, a saber, no conto Alice in Thunderland, né, presente no livro Prantos, Amores e Outros Desvarios, que vai trazer a questão da Alice, né, do Lewis Carroll, né, do famoso Alice no País das Maravilhas, esse livro Prantos, Amores e Outros Desvarios, publicado em 2016, e aí traz também essa questão já com um diálogo bastante universalista, né, com o regresso também de Júlia Mann a Paraty, publicado em 2021, e o último romance, a autobiografia não escrita da Martha Freud, de 2024. Então, questões que tratam da perspectiva da mulher, da voz feminina, do papel da mulher, do papel da mulher na sociedade, na família, vão ser discutidas de modo mais universais. Mas o que me interessa aqui neste momento é pensar essas questões culturais historicamente constituídas dentro da cultura portuguesa. Dando sequência, então, como já havia dito Eduardo Lourenço em seu emblemático texto Psicanálise Mítica do Destino Português, e que dialoga diretamente com essa proposta de estudo, a história, vista em seu sentido estrito, é o horizonte em que se identifica o que é ou não a realidade nacional. Logo, a historiografia, a partir dessa perspectiva de Lourenço, a historiografia de Portugal revelaria particularmente o irrealismo da tradição portuguesa. Ou seja, conforme o Lourenço, as histórias de Portugal, e aí ele, né, coloca como exceção a escrita por Alexandre Herculano, e aqui cito, são modelos robinsonadas. Contam aventuras celestes de um herói isolado no universo previamente deserto.
Tudo se passa como se não tivéssemos interlocutor. Fecha a citação. Nesse sentido, há de se compreender que não há uma realidade descrita na história de Portugal, se é que se pode ser descrita fielmente qualquer realidade histórica. Mas, nos termos de Eduardo Lourenço, há, por outro lado, uma ideia de história romanceada da nação portuguesa a ser apresentada aos seus leitores, visto que falta um interlocutor externo no movimento histórico português. Portanto, falta alguém que pudesse fazer uma leitura com o olhar do outro, de fora, distanciado das ações. Essa ausência inviabilizaria, portanto, a presença de um olhar crítico que buscasse certa neutralidade mediante aos episódios decorridos. Desse modo, falar sobre a história de Portugal, partindo de seus registros mais antigos, é tratar de uma história a partir de uma perspectiva metafórica, na qual o que prevalece é um ideal histórico, tendo como centro de toda a ação a nação portuguesa. Então, vale lembrar que, dentre os mitos fundadores, como eu havia anunciado lá no início, há um muito significativo que diz que a origem de Portugal, como país independente, deu-se a partir do estabelecimento de uma narrativa na qual estaria o compromisso de divulgar a fé cristã católica em todos os lugares conhecidos e desconhecidos do mundo. A origem de Portugal, nesses termos, seria o resultado de um movimento iniciado com a guerra do infante português Afonso Henrique contra sua mãe, Dona Teresa, aliado ao galego Fernão Pérez, na Batalha de São Mamede, em 1128, e pelo Tratado de Zamora, resultado da Conferência de Paz entre Dom Afonso Henrique e seu primo Afonso VIII de Leão. O Tratado de Zamora, por vezes, é considerado o documento que registra a independência de Portugal em 1143. Porém, o que vem chancelar para o contexto cultural português, a real independência de Portugal é o reconhecimento do Estado independente pelo Papa Alexandre III, que, para este fim, escreveu uma bula, Manifestus Probatum, publicada em 23 de maio de 1179, onde declara, então, o então Condado Portucalense como território independente do Reino de Leão e de Castela, tendo agora Dom Afonso Henriques como soberano rei de Portugal. Esta peculiaridade da independência de Portugal deve ser lembrada nessa investigação, vista que a partir desta bula papal que surge o mito de que a nação portuguesa nasceu com o fim de evangelizar os povos, pois consta na bula que Dom Afonso Henriques, e aí cito um trecho da bula, Dom Afonso Henriques já havia exterminado intrepidamente, em porfiados trabalhos e proezas militares, os inimigos do nome cristão e propagado diligentemente a fé cristã. Assim, e aqui eu grifo, né, eu chamo a atenção a esse trecho, deixastes aos vindores nome digno de memória e exemplo merecedor de imitação. Fecha a citação. Desse modo, o exemplo de Dom Afonso Henrique deveria ser um modelo a ser imitado, repetido, a saber, exterminar os inimigos dos cristãos e propagar a fé. Logo, com a justificativa de se fazerem cristãos todos aqueles que os portugueses encontrassem, é que vários absurdos históricos foram justificados por séculos na história portuguesa, principalmente a exploração das colônias em África, na China, na Índia e no Brasil. O julgamento e a tentativa de extermínio dos costumes locais, como tradição religiosas, vista como pagãs, entre outros aspectos. Além desse mito fundador, crucial para a formação da nação portuguesa, outros também foram sendo construídos quase sempre com o mesmo viés, de que haveria de existir um certo Messias que salvaria o país. Assim se deu com a espera do nascimento de Dom Sebastião, o desejado, tal como seu regresso, que nunca houve após a Batalha de Alcácer Quibir, o esperado. É também com esse princípio do discurso mítico que é possível afirmar que Teolinda Gestão recupera muitos aspectos da cultura portuguesa, dando voz às personagens, caracterizando seus ambientes e propõe reflexões e debates acerca de questões inerentes à tradição da casa portuguesa, porém com um olhar crítico. Em A Casa da Cabeça de Cavalo, como já apresentei em outros termos no ensaio intitulado A Ruptura do Mito em A Casa da Cabeça de Cavalo, publicado em 2010,
O discurso simbólico recebe o aspecto mítico em volta da casa, que na entrada possuía uma cabeça de cavalo, cujo corpo ia se formando conforme a passagem do sol no decorrer do dia. O cavalo, que aparentemente não representa coisa alguma no romance, sendo apenas um ornamento na entrada da residência, não por acaso antepõe a casa, que é sempre grafada com letra maiúscula no romance. Essas duas referências são de grande relevância para a compreensão da obra. No que diz respeito à função do cavalo na narrativa, ele representa no mundo dos símbolos o esplendor da vida, mas também, e com maior expressividade, o reino da morte e a condução das almas ao mundo dos mortos, aspectos que pode ser encontrado, por exemplo, na tradição indo-europeia e na Ásia Central. Nessa última perspectiva, o cavalo, como condutor no mundo dos mortos, e que em Gil Vicente foi substituído, por exemplo, pela barca, né, a travessia entre os mundos, no alto da barca do inferno, aparece com bastante evidência no conto, por exemplo, norte-americano, do Walton Irving, intitulado The Legend of Sleepy Hollow, de 1820. Nesse conto, por exemplo, o cavaleiro, numa batalha, perde a cabeça, né, e é sepultado sem ela. E o seu cavalo é sepultado junto. E aí ele volta todas as noites para tentar encontrar a sua cabeça, né, mostrando que o cavalo tem essa passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Pensando nisso e trazendo, né, mostrando que essa questão é universal, mas também portuguesa, essas evidências logo vêm a ser análogas ao que aparece em A Casa da Cabeça de Cavalo, né? Ainda nas primeiras páginas, que, neste caso, o narrador diz, como se disse, e aqui cita um trecho da obra, como se disse, olhar a casa de fora e de longe não deve ser tomado como sinônimo de medo, mas a verdade é que a casa está há muito tempo fechada, e aqui chama a atenção, e todos os seus habitantes estão mortos. Fecha a citação. Ou seja, o cavalo que identifica a casa, de certo modo, denuncia ao leitor o fato de que seus habitantes estão mortos. Então, aqui a gente tem um diálogo cultural presente nessa obra, né? Um diálogo cultural de nível universal, mas que representa também essa particularidade na narrativa. Desse modo, dialogando com a vasta tradição que inclui, inclusive, Machado de Assis, com seu emblemático Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, Teolinda Gerson demonstra sua maestria na criação dos jogos discursivos, na qual a tradição torna-se estratégica para promover um debate profícuo que se anuncia e que toma novos formatos nas marcas que seguem com a representação da casa. Os mortos não temem mais a censura, falam o que pensam, estão despidos de pudores, denunciam mais facilmente a hipocrisia. A casa vem a representar no romance nada menos que a própria casa portuguesa, ou seja, a cultura, a tradição portuguesa. Desse modo, no enredo, a escritora coloca em xeque os valores tradicionais de Portugal por meio de conflitos que vão sendo desenvolvidos entre os habitantes da casa. Nesse sentido, merece destaque três personagens: Maria do Lado, Duarte Augusto e Maria Badala, por exemplo. Maria do Lado seria, nesse rol representativo, né, a representação da cultura que subjaz à tradição. É ela quem procura perpetuar os valores incrustados na figura da mulher portuguesa por meio das crenças e modos. Era ela a conformadora da crença, dos valores, dos comportamentos religiosos que marcam os espaços pelas relações privadas, na qual a rua era vista como um ambiente essencialmente masculino. Com a morte da mãe, e aqui a morte assume o papel da passagem definitiva para o mundo dos mortos, lembrando que todos já estavam mortos dentro da casa, Maria do Lado sente-se na obrigação de assumir as responsabilidades da dona da casa, já que era a irmã mais velha. Ela realizava todas as tarefas repetidamente, como que executando um ritual diário. De resto,
diz a narrativa, cito, de resto, sentir não era o seu forte. Inconscientemente, substituíra o prazer pelo dever. E com o tempo, o dever apoderou-se dela de tal modo que quase constituíra um prazer, ou pelo menos preenchia o seu espaço. Fecha a citação. Esquecera ela de que contava com apenas 28 anos. Até mesmo seus cabelos já apontavam alguns fios brancos. Também por isso olhava-se cada vez menos no espelho. Maria do Lado, desse modo, assume a figura da mulher portuguesa preconizada a partir do estereótipo da mulher cristã católica tradicional, rígida frente à modernidade, atenta à própria autoridade em manter o cumprimento das leis e dos costumes, amarga, visto que, segundo a tradição, a mulher deveria ser sempre recolhida e sem riso, como a Virgem das Dores ao lado de Jesus crucificado. Daí o importante significado ao nome da personagem. Metaforicamente, ela deve manter a discrição e estar sempre ao lado do servo sofredor, o próprio Cristo. Também como as mulheres chorosas que de longe acompanhavam o Cristo carregando a cruz. Seu contraponto estaria, portanto, na tia Carlota e, sobretudo, em Maria do Lado, que diferente de Maria Badala, né? Que diferente de Maria do Lado, não tinha vocação para o sofrimento. Maria Badala apresenta-se como a voz da ruptura e da renovação. Suas atitudes são completamente diferentes das de Maria do Lado, enquanto esta, né, cultiva sua rigidez e severidade, Maria Badala gargalha, né? Diz o narrador, e aqui cita um trechinho. Mas ela, Badala, não se deixava endoidecer nem sufocar, ela ria, e seu riso abanava a casa, que tremia até os alicerces. Telhas, vigas, traves, vidros, janelas estremeciam, as portas oscilavam nos gonzos, a louça tilintavam nos armários. Conforme a convivência, Badala achava, perdia ou trocava as chaves, porque ela lutava contra a casa. Badala não, fim da citação. Badala não subvertia simplesmente as regras. Ensinava também as meninas mais novas a fazerem o mesmo, por meio do riso. Mas estas, acostumadas a obedecer às regras, ainda que tentassem dar risadas, acabavam voltando rapidamente aos padrões sociais. E aí a narrativa fecha dizendo: logo escondidos atrás da mão, cuspidos nos lencinhos e metidos nos bolsos dos vestidos, com suspiros de resignação e pavor. Fecha a citação. O riso, então, para Maria Badala, é a ferramenta de ruptura. Ela, com suas atitudes, apresenta uma nova mulher portuguesa que não aceita ser a única a viver um novo estilo de vida. Nesse debate, Lilian Jacotto, falando sobre esse aspecto, afirma que a obra de Teolinda é um aprendizado do humor como remédio da melancolia. Maria Badala, portanto, lutava contra a casa. Dizia que era preciso abrir as portas da casa sob a condição de morrerem sufocadas. Caso contrário, as meninas viriam a enlouquecer. O riso de Badala a mantinha sã, era o seu refúgio. Diante do riso, os medrosos rezavam a Santa Bárbara bendita, diz o narrador. Em contrapartida, mesmo desejando e buscando construir uma mudança geral de comportamento, Maria Badala cria que só isso seria possível se descesse dos céus para assim promovê-la. É em Deus que ela acreditava, mas Deus não descia do céu. E elas, as meninas, por si, não faziam nada. Né? Então, a Maria Badala ela vai aparecer na narrativa como um contraponto. Né? Enquanto Maria do Lado é aquela que mantém as tradições, mantém uma cultura fechada, Maria Badala aparece para questionar esses valores culturais perpetuados. O Duarte Augusto, né, se apresenta, a terceira personagem, se apresenta como a chancela do comportamento social pré-estabelecido, nutrindo em si um temperamento arrogante e mal-humorado. Machista ao extremo, Duarte Augusto relega a mulher à posição de subalterna. Seu gênio era irascível em relação à sua esposa, ela era culpada por todas as coisas, até pelas mais absurdas. Né?
Vou pegar um trechinho aqui do Duarte Augusto, que eu acho que vale muito a pena da narrativa. Então, eu vou citar. Nada se passava nunca a seu contento. Tudo o que acontecia lhe desagradava. Como se o sol e a chuva, o verão e o inverno, as sementeiras e as colheitas, os criados e criadas, a irmã e as filhas, existissem apenas para contrariá-lo e agredi-lo. A morte da mulher firmara-o ainda mais nesse estado de espírito, que acabou por se tornar permanente. Mas a verdade é que em vida também contra ela virara o seu gênio irascível, culpando-a de tudo o que acontecia, como se ela fosse a principal responsável pelo mundo, que abrira guerra contra ele, e de que ele era a única vítima. Fim da citação. Em outro ponto adiante, afirma o narrador que, para Duarte Augusto, sua esposa, Umbelina, também era culpada se estava triste, mas, sobretudo, se estava alegre, porque a alegria o afrontava, o mundo dele era sem risco. Por ter um mundo carrancudo, a alegria de Maria Badala o desconcertava. Era mais uma afronta dentre todas as outras que o mundo lhe apresentava. Assim ele seguia julgando todos os fatos. Então aqui para apresentar como que essa questão, né, dessa tradição que foi formada a cultura portuguesa dentro da religiosidade católica se apresenta aqui como uma reflexão crítica. Em A Cidade de Ulisses, de 2011, tendo sua primeira edição brasileira só em 2017, Teolinda Gerson, em meio a uma narrativa híbrida, revela uma história de amor que ultrapassa os clichês do romance romântico, dando espaço a geografias distintas, com foco, porém, na cidade de Lisboa. E aqui lembrei do comentário da Anabela, né, no início, falou que o amor é um problema na obra da Teolinda, né? É um contraponto. Bom, tendo como pano de fundo a história de Ulisses, o livro, A Cidade de Ulisses, né, convida o seu leitor a viajar pela história da fundação mítica de Lisboa, trazendo à discussão questões como, descrita anteriormente, que colocam em xeque esse passado, o presente e o futuro de Portugal. No enredo, a lenda ressurge como mote para a exposição de arte que seria promovido pelo artista plástico Paulo Vaz, protagonista da ação. A cidade de Ulisses, e eu pego aqui um trechinho para contextualizar essa parte da reflexão, a cidade de Ulisses, o nome parecia-nos irrecusável. Havia pelo menos 2000 anos que surgira a lenda de que fora Ulisses o fundador de Lisboa. Não se podia ignorá-la, como se nunca tivesse existido. Né? Então, aqui a presença desse discurso mítico que vai dar a reflexão para a narrativa. Nesse sentido, Teolinda dialoga com uma longa tradição de escritores, como Luís Vaz de Camões e Pereira de Castro. Esse, em 1636, publica a obra Ulisses. Esses autores, de certo modo, endossaram a tradição mítica da fundação de Lisboa. Camões, por exemplo, cita a fundação de Lisboa nos Lusíadas, no canto oitavo, na estrofe quinta, dizendo: Ulisses é o que fez a Santa Casa, a deusa que lhe dá língua facunda, que se lá na Ásia Troia insígnia abrasa, cá na Europa Lisboa funda. Né, nesse campo. Também Fernando Pessoa, na mensagem, dedica um espaço para falar sobre a cidade de Ulisses, no poema homônimo, né, afirmando de modo bastante irônico ao dizer, cito um trechinho, este que aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou, por não ter vindo foi vindo, e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade. Né? Então, como dito por Malcolm Jack, né, no livro Breve História de Lisboa, Cidade do Mar, de 2017, escrever a história de uma cidade é escrever simultaneamente sobre uma pessoa e sobre um lugar. Quando a cidade é antiga, como Lisboa, a sua personalidade será complexa e multifacetada. Pois bem, essa ideia de reescrito da história de Lisboa encontra-se também na fala de Paulo Vaz, narrador, protagonista da obra A Cidade de Ulisses, que durante toda a narrativa vai apresentando suas impressões e elucubrações sobre a cidade. E ele afirma, pega um trechinho da obra,
Uma cidade construída pelo nosso olhar, que não tinha de coincidir com o que existia, até porque também essa não existia realmente. Cada um dos 10 milhões de portugueses e dos milhões de turistas que por ela andavam tinha de Lisboa a imagem que lhe interessava. Bastava ou convinha. Não havia, assim, razão para termos medo de tocar-lhe. Podíamos reinventá-la livremente. Fim da citação. É a partir dessa perspectiva que o narrador atualiza a história mítica da fundação de Lisboa, por Ulisses, por meio de um exercício de recriação, através de seu olhar artístico, o que dava à cidade um estatuto singular, uma cidade real, criada pela personagem de um livro, contaminada, portanto, pela literatura, pelo mundo da ficção e das histórias contadas. E assim, a história de Lisboa vai se confundindo até mesmo com a literatura clássica, de tal modo que, assim como pega um trecho do Paulo Vaz na obra, de tal modo que, assim como Ulisses parte para a guerra e para o mar, deixando para trás mulher e um filho, ao longo dos séculos, constata o narrador, também nós vivemos essa história de mulheres esperando sozinhas, de filhos crescendo sem pai. Foi assim nas cruzadas, nos descobrimentos, na guerra colonial, na imigração, até no século XX. Fecha a citação. Desse modo, Teolinda Gerson apresentou em sua discussão, por meio da voz narrativa de Paulo, a questão da mulher que, sozinha, enquanto o marido sai para desbravar os mares, cria seus filhos, sofre e chora à espera, tal como outrora nas cantigas de amigo também. Figura essa que, em A Casa da Cabeça de Cavalo, se estigmatiza em Maria do Lago, que nesse caso não sofre pelo amor perdido, mas que assume a responsabilidade da mãe, da casa e responsável pelo estabelecimento do status quo. Essa também é uma discussão que aparece em Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo, de modo muito particular, com a personagem Hortense, né? Então, são diálogos que vão tomando forma a partir de várias perspectivas e interessante, a partir de uma perspectiva feminina, particularmente. No trecho que segue a citação em destaque que eu apresentei, o narrador traz contextos de histórias de Ulisses, mas que, segundo ele, poderiam ser igualmente contextos da história de Portugal, tal como a história de que Penélope, ao ficar sabendo da morte de Ulisses e depois de tentar, sem sucesso, o suicídio, cansa-se, cede aos pretendentes, porém é surpreendida pelo regresso de Ulisses, que, ao tomar conhecimento de seu romance com Anfínomo, mata, dentre outros versos apresentados pelo narrador. Esse aspecto chama a atenção para o mito sebastianista e que foi maestralmente representado na peça Frei Luís de Souza, de Almeida Garré, de 1844. Então, perceba que temos esse diálogo cultural e intertextual também presente na narrativa. Por outro lado, a partir da voz do narrador, Teolinda Gerson coloca em pauta de reflexão outra possibilidade para a interpretação desse fato, em que as mulheres portuguesas foram sempre deixadas para trás. E aqui eu leio um trecho muito importante, que diz: mais tarde pensei ainda em outras coisas, que não te contei na altura. A história de Ulisses falava do amor dos homens e das mulheres, da casa que constrói, da aventura arriscada de viverem juntos, dos álibis que os homens inventaram para recuperarem a sua liberdade por inteiro. Assim, Ulisses encontra na guerra de Troia um álibi perfeito para abandonar Penélope. A mulher, o filho e a filha de Ítaca tornaram-lhe a vida demasiado estreita. Está cansado do cotidiano doméstico e anseia por fazer-se ao longo, em busca de aventuras. Tem saudade do mundo fora dos homens, do mundo sem mulheres, que é o mundo da guerra. Não porque deseje como Aquiles o amor e o sexo com outro ou outros homens, mas porque a vida familiar se tornou para ele sufocante. Fim da citação. Assim, o que vem à tona é a revisão da história, principalmente das grandes navegações e das guerras coloniais, em que os homens eram resgatados para soldados e desbravadores de mares, mas que muitos deles não retornavam nunca mais. E esse é um tema bastante presente na obra Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo.
A justificativa para o não regresso estava quase sempre apoiada na morte. Teriam eles morrido de fato ou teriam se cansado da vida em família? Talvez tivessem redescoberto os prazeres proporcionados pelas aventuras da vida de solteiro, longe dos olhos de suas mulheres. A perpetuação desse mito fundador é uma forma de endosso, né, da fundação, agora aqui no caso de Lisboa, é um endosso para que o narrador pudesse argumentar que Lisboa é o lugar da cultura por excelência, pois dá, e aqui cito, à cidade um estatuto singular, uma cidade real criada pela personagem de um livro. Fecha. O que garantiria a autenticidade e a superioridade da literatura, da ficção e das histórias contadas. A superioridade de Lisboa frente a outras cidades foi ainda apresentada na obra com certo tom de ironia, a partir de uma linguagem humorística. Afinal, conclui que nem mesmo Ulisses de Joyce seria bom o suficiente para desbancar a veracidade do mito da Fundação Lisboeta, nem seu valor literário. Sobre isso diz o narrador. Sobre a relação de Ulisses com Lisboa, não tínhamos, portanto, que inventar nada. Já tudo tinha sido inventado havia 2000 anos. E essa história, porque tinha pés para andar, continuava a andar pelos séculos afora. Fim da citação. Apenas para não deixar de citar ainda que o objetivo desse encontro seja reflexão sobre a cultura portuguesa, Teolinda Gerson, conforme eu anunciei lá no início, tem se dedicado também a escrever sobre vozes femininas silenciadas. Com esse exercício, amplia seu campo de reflexão às mais diferentes mulheres apagadas à sombra de grandes nomes da cultura universal, como Lewis Carroll, Thomas Mann, representando a si e a família de seu pai, e Sigmund Freud, onde, mais que se fazerem presentes, estavam lutando para sobreviver em meio a desmandos e opressões. A essas mulheres nomeadas que se levantam para trazer a narrativa não revelada, a não escrita ou escrita e engavetada, a saber, Alice Pleasance, Liddell, Júlia da Silva Bruns e Martha Bernays. Desse modo, e aqui partindo para o finalmente, as considerações finais, desse modo, nas narrativas nas quais eu me dediquei mais atentamente aqui, nessa apresentação, a presença do olhar simbólico de Teolinda Gerson ressignifica aspectos da história e da cultura de Portugal, desvendando discursos de perpetuação de comportamento tradicionalmente estabelecidos, como no caso de Maria do Lado e Duarte Augusto, em A Casa da Cabeça de Cavalo, mas também traz à tona a discussão, questionamentos do imaginário mítico português, vista as vozes de Maria Badala e de Paulo Vaz, esse último da obra Cidade de Ulisses. Nesse último caso, o mito aparece como motivo para o rejuvenescimento da cidade de Lisboa, mostrando o que de melhor se encontraria nela, a saber, a superioridade de sua cultura. Por fim, mais que recuperar narrativas antigas e apresentá-las como pano de fundo para uma ambientalização do enredo, Teolinda Gerson apresenta a seus leitores possibilidades de leitura das tradições discursivas em Portugal, trazendo à tona reflexões que atualizam ao mesmo tempo que questionam práticas cristalizadas e perpetuadas ao longo do tempo por meio do discurso mítico português, característica presente também em outras obras da escritora. E daí eu fico por aqui, agradecendo a paciência por me ouvir durante esse tempo. E à disposição para conversarmos, caso seja desejo. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigada a nós. E obrigada e eu, em primeiro lugar. Posso dizer duas ou três coisas. Eu adorei claro. a exposição do Márcio e ele viu, inclusive, coisas em que eu não tinha pensado. Mas é verdade que Duarte Augusto, na Casa da Cabeça de Cavalo, é o ditador. E a figura do ditador está muito presente no que eu escrevi. Em Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo é a história da queda da ditadura de Salazar.
Portanto, é uma história de como o povo se revoltou e acabou com a ditadura. E acabou com a guerra colonial, que era injusta e sem sentido nenhum, e se revoltou. Portanto, e isso levou ao 25 de Abril. Portanto, há um desejo de revolução latente sempre naquilo que eu escrevo. E a revolução vem sobretudo das mulheres, da personagem feminina, mas também vem da voz do povo, porque você viu muito bem esse aspecto, que Maria Badala é, ao lado de Duarte Augusto, a figura principal, são as duas figuras principais, são ele. As outras são figuras, como a Maria do Lado, são figuras submissas, repetitivas, que vão mantendo uma determinada tradição, contra a qual eu luto e que eu abomino. E devo dizer que eu escolhi estudar literatura inglesa e alemã e não portuguesa e francesa, e hesitei bastante. Literatura francesa, como no meu tempo se aprendia francês como segunda língua logo no liceu, toda a vida sabia que iria continuar a ler sem dificuldade. Alemão eu não sabia nada, mas alargava os horizontes e achei que era uma escolha melhor. E também porque eu tinha uma embirração profunda, até bastante tarde, até amadurecer mais, contra a literatura portuguesa, que eu achava demasiado sentimental. Eu não tinha paciência para ler os românticos portugueses, nem os ultrarromânticos, nem a ideia da religiosidade que realmente nos foi sempre imposta e que nós todas tínhamos no liceu e aprendíamos aquelas coisas da catequese, e depois começávamos a perceber que muito daquilo estava completamente errado e que Portugal não tinha como missão levar o cristianismo para outros povos, que tinham outras religiões tão válidas como a nossa, que o colonialismo era um mal e era péssimo. Em parte veio de nós termos apenas uma única fronteira, que era a Espanha, e de a Espanha nos barrar, nos cortar o caminho para a Europa, porque a Espanha ao longo dos séculos, sempre teve a intenção de nos anexar, viu-se a Batalha de Aljubarrota, etc. Portanto, nós, para nos tornarmos mais fortes e sentirmos que tínhamos força para lutar contra a Espanha, tínhamos o mar como alternativa no outro lado, onde não havia Espanha, onde não havia terra, só havia o mar. Mas isso não foi a razão principal. A razão principal foi a ganância, a vontade de mais poder, de dominar os outros, de colonizar, de ir buscar riqueza onde havia, de explorar as pessoas, e todos os povos que puderam ser colonizadores foram colonizadores. Todos os povos europeus e também os orientais. Também houve o Império Chinês, também houve o Império Russo, portanto, isso a mim desagradou-me sempre profundamente na história portuguesa. Sempre vi isso como um mal, ou passei a ver à medida que me tornei adulta, e comecei a pensar pela minha cabeça e a recusar muitas das coisas que tinha aprendido com os livros de história que nos davam na altura e que nos enviesavam, mesmo sem nós darmos conta. Em A Árvore das Palavras, eu tratei dessa questão do colonialismo. Mas, na verdade, a figura do ditador começa por aparecer nos meus livros em Duarte Augusto, na Casa da Cabeça de Cavalo, como o Márcio já viu muitíssimo bem. Ele é o ditador e a Maria Badala é a criada da casa, é a empregada. Portanto, também há uma luta de classes ali. Ela recusa tudo aquilo que ele diz, acha que está tudo errado,
e quer sacudir as meninas para as meninas não serem convencionais e obedientes e submissas e chorosas, mas não tem grande sucesso. Espera que na geração seguinte há um capítulo que é Histórias de Badala embalando Tina, que era uma Uhum. criança já de outra geração, em que ela ia dizendo: olha, não te fies, porque isso tudo é mentira. Os homens acham, vai estar sempre culpada na perspectiva machista. Se és muito bonita, ela ironiza e é muito desbocada como mulher do povo, ela diz: eles acham sempre que estás a pisar-lhes o pauzinho. Se és muito bonita, estás a pisar-lhes o pauzinho. Se és muito inteligente, também estás a competir com eles e a diminuí-los. Portanto, há um medo da castração dos homens que não querem a emancipação da mulher, têm medo que ela vá ocupar o espaço que é deles. E isso também é um tema que me interessa, porque de facto as mulheres sempre foram relegadas para segundo plano, silenciadas, e sobretudo nos dois últimos livros, na figura da Julia Mann e sobretudo da Martha Freud, cujas cartas de amor escritas no século XIX, entre 1882 e 1886, só tiveram licença de ser publicadas a partir de 2011. E o quinto volume ainda não saiu, eu tive que procurar as cartas noutras fontes. E só estão escritas, só estão publicadas em alemão, porque não há interesse. Há, pelo contrário, uma resistência a traduzi-las para outras línguas, porque as figuras que aparecem nas cartas não têm nada a ver, são o contrário do que nós imaginamos. Imaginamos Freud, uma figura austera, muito convencional, um cientista dedicado à sua obra e um grande amor pela sua mulher, e Marta aparece sempre como a esposa ideal, a mãe ideal, a dona de casa, e nunca teve voz. E de repente ela aparece com a sua própria voz, porque aparecem as cartas de ambos publicadas. Até aí havia pequenas antologias das cartas só do Freud, não dela. Uhum. Depois, quando vemos as cartas de um e do outro, e eles são, obviamente, responsáveis por aquilo que escreveram. Eu interpreto, e o que é imaginado no livro é que Marta, nos anos finais da sua vida, ela viveu ainda mais 12 anos do que o marido, mas mesmo já durante a sua vida, ela teve curiosidade de pensar e saber, afinal, qual foi o meu papel no meio disto tudo. Quem fui eu? E vai procurar-se nas cartas que escreveu e também vai procurar Freud nas suas cartas de juventude, que são muitíssimo importantes, e nas cartas que ele escreveu a outras pessoas, que eu também cito, inclusive à sua filha Ana, e a artistas também, ao Felice, que foi o mentor de Freud na sua autoanálise, na invenção da psicanálise. E essas cartas estão publicadas e traduzidas, inclusive em português, e estão acessíveis na net, para quem quiser lê-las. E são muito, muito importantes, também nos dão uma boa ideia da figura de Freud. Enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto marido, enquanto amigo, discípulo, colega e enquanto médico. Portanto, não é nada do que a gente imaginava. Eu própria fiquei de tal maneira estupefacta que tive que escrever o livro para transmitir aos outros, porque achei que o mundo precisava de saber, e fui a primeira a pôr à disposição do público as cartas, do público lusófono que lê português, mas espero que tenham outras traduções. O livro sobre a Julia Mann já está traduzido para espanhol,
e já saiu na Croácia, e eu fui fazer o lançamento na Croácia, e também vou em maio, não, no princípio de junho, a Espanha, fazer à Feira do Livro, fazer o lançamento da Julia Mann, e espero que o livro da Marta Freud também tenha várias traduções, porque acho que para mim foi uma coisa que se impôs e deu-me muito trabalho, mas também sentia que era útil e que estava a transmitir aos outros aquilo que eles não sabiam e que precisavam de saber, porque nós merecemos a verdade e não queremos que nos enganem. E queremos saber também o que pensam as mulheres e como elas se viram a si próprias e como é que foi a vida real daquela família. E isso está tudo nas cartas e, de facto é surpreendente. Mas, portanto, há esses temas que são recorrentes. O tema da mulher, também na cidade de Ulisses, eu fui ler aquilo que herdámos da Grécia na Vulgata, fora da Vulgata Homérica, em que há narrativas que dizem Penélope não esteve passivamente à espera do marido, ela deitou-se com os pretendentes durante os 20 anos em que ele esteve fora, e eles eram 124, mas 20 anos dava tempo para muita coisa. E há outras versões em que Ulisses vem e fica desolado por ver que ela não lhe foi fiel e volta a ir-se embora. Há uma versão em que ele foi morto pelo seu filho, mas um filho que ele teria tido com a ninfa, com a feiticeira Circe, que é, enfim, é outro mito antiquíssimo. Mas não há versão nenhuma em que a Penélope se tenha tornado ela própria rainha de Ítaca. Porque Uhum. Ulisses, quando volta, passaram 20 anos e o filho, quando ele se foi embora, era criança e já deveria ser ele próprio o rei de Ítaca. Mas na Odisseia, Homero faz parar o tempo, e quando Ulisses regressa 20 anos depois, Telémaco ainda é o mesmo filho jovem, absolutamente submisso, que só quer servir o pai e pôr o pai no trono, quando o trono já deveria ser dele. Portanto, há assim várias coisas na Odisseia que nos fazem pensar. E é interessante que Lisboa, de facto, tem esses mitos todos. Temos no Castelo de São Jorge, há a Torre de Ulisses, há uma luvaria Ulisses, há o Ova Ulisseia filmes, há muitas referências, e depois há as eruditas, Camões e tal, mas eu nem pensei nisso, pensei na Lisboa atual, o que é que ainda há de referências a Ulisses. E, de facto, no Ulisses de Joyce, só na imaginação de Joyce é que há uma relação entre a cidade de Dublin, que eu conheci também, ainda lá estive também recentemente num festival literário. Não há nenhuma ligação entre Dublin e Ulisses. Nenhuma, é só na imaginação de Joyce, mas aqui não é preciso inventar nada. Inclusivamente, também há a lenda, enfim, que se inventou, a invenção, e essa sim portuguesa, porque a outra lenda veio dos gregos. Estrabão foi o primeiro a imaginar que Lisboa teria sido fundada por Ulisses, portanto, Lisboa era uma cidade literária porque foi criada por uma personagem de um livro, por alguém que nunca existiu, que é alguém que só existe num livro. Portanto, isso dá-lhe assim uma aura literária muito interessante. Mas, portanto, que essa lenda os romanos depois adotaram-na. Júlio César esteve em Lisboa, foi muito feliz em Lisboa, mudou-lhe o nome para Ulicipo Felicitas Iulia, do seu nome,
E Lisboa era uma cidade importante do Império Romano. E ainda temos em Lisboa ruínas do Império, de um teatro romano, temos muitas ruínas romanas em Lisboa. Não temos apareceram vasos gregos e muitas coisas, mas os gregos nunca vieram aqui a não ser como comerciantes, não como conquistadores, como os romanos. Mas é interessante que depois, criou também a lenda de que Troia, Ulisses vinha da guerra de Troia e que ele fundou Lisboa porque se perdeu, atravessou sem querer, perdeu-se no mar, no Mediterrâneo, e atravessou sem querer o Estreito de Gibraltar e as ondas, as correntes arrastaram-no e ele fundou Lisboa. E eu, logo ao lado de Lisboa, são 40 quilómetros ou coisa que o valha, em frente a Setúbal há uma povoação que hoje é uma ilha, mas antes estava ligada à terra, depois a ligação desassoreou-se, e, e, e ele chamou-lhe Troia. E Troia tem, Ulisses teria fundado Troia, e deu-lhe esse nome porque vinha da Guerra de Troia. E durante muito tempo discutiu-se em Portugal se as ruínas que lá se encontram hoje e que são visitáveis e são extremamente interessantes, se eram gregas ou romanas. Hoje não há dúvida nenhuma que são romanas, mas são ruínas, há inclusive uma igreja proto-cristã e há grandes fábricas de garum, que era onde se punha o peixe com sal para fazer um molho que depois ia em ânforas para Roma, etc. Mas que haveria uma ligação também de Ulisses a Troia. Claro que não há, Ulisses nunca existiu e os gregos nunca chegaram a estas paragens, nem Lisboa, nem Troia, a não ser como comerciantes. Mas essas coisas imagináveis ou do nosso imaginário realmente a mim interessaram-me e passei-as para o livro. Portanto, há esses fios condutores. O ditador, que é preciso derrubar, o machismo, que é preciso acabar com ele, a emancipação da mulher, a revolta do povo que quer igualdade e que quer ter voz, como a Maria Badala, que é a grande revolucionária do livro, em termos sexuais e em termos de costumes. E O Silêncio das Mulheres, do meu primeiro livro, chamou-se O Silêncio. Pronto, era isto que eu queria dizer como comentário, mas sublinhando que adorei a comunicação do Márcio Jean, que é muito conhecedora, é muito mais conhecedora da história de Portugal e dos mitos fundadores do que eu própria, e gostei imenso e achei que está muitíssimo bem visto. Obrigada. Muito obrigado, Teolinda. Muito generosa sempre, né, nas suas palavras. E, assim, como eu quis mostrar em uma pequena parte, essa fala sua, né, veio para coroar, mostrando que aquilo que eu disse lá no início, né, era um pouquinho para a gente ter curiosidade das outras obras. E aqui você trouxe um pouco mais, né, de como esses mitos, como essas questões culturais estão aí espalhadas no conjunto da obra de Teolinda, né? A gente poderia até estudar a cultura de Portugal a partir das obras da Teolinda Gerson. Né? A gente tem os elementos mais importantes da história aí recuperados a partir de uma reflexão, a partir desses questionamentos e desses pontos fundamentais que você trouxe para a gente aqui nesse momento, né? Seja a figura do ditador, seja o machismo, seja principalmente, inclusive, a voz da mulher, né? A emancipação feminina, entre outras questões. Muito obrigado. Obrigada. E ontem, por acaso, estive numa reunião de escritores lusófonos organizada pelo Jornal Público, que fez 35 anos.
e falou-se muito de colonialismo, etc. E também é um tema que aparece num livro que eu escrevi depois de ter estado em Moçambique, que se chama A Árvore das Palavras, e que é um livro visto em que é uma homenagem à África, com a qual eu aprendi imenso, tem uma cultura Belíssimo. lindíssima e riquíssima. Aliás, eu adoro, eu estive na Colômbia e também os museus da arte pré-colombiana, tudo isso é fascinante. E no Brasil vocês estão a recuperar também a literatura indígena e tudo isso que eu acho que é importantíssimo e que infelizmente a colonização destruiu muito. Mas na Árvore das Palavras o livro não é eurocêntrico, é centrado lá e Portugal é visto a partir de lá como por personagens que nunca lá estiveram e, e é visto como um pequenino retângulo num mapa do outro lado do oceano e do outro lado da África e banhado por outro oceano, e um mundo muito mais atrasado em vários aspectos do que era a sociedade moçambicana, onde, por exemplo, as mulheres usavam biquíni, e eu ponho duas pessoas que vieram de visita a Portugal e depois contam. E as pessoas dão gargalhadas quando elas dizem: olha, lá nas praias anda o Cabo do Mar, que era polícia da praia a ver se os fatos de banho das senhoras são suficientemente decentes. E biquíni é absolutamente proibido. E se o fato de banho não for suficientemente decente, as senhoras pagam multa e são convidadas a vestir-se, etc. E havia medo. Eu ouvir dizer, ai, cuidado que vem lá o Cabo do Mar, nunca ouvi, e ele deveria aparecer pouco, porque, enfim, era uma situação bastante constrangedora, mas existia e havia tudo isso. E as pessoas de Moçambique que ouviam isso davam gargalhadas, porque diziam como é que é possível, porque obviamente que lá a maneira de viver era completamente diferente, muito mais aberta em relação aos costumes, é muito mais aberta. E havia racismo, não havia apartheid, ao contrário do que acontecia na África do Sul, nunca houve, mas havia racismo entre brancos e negros, obviamente que sim, e forte, mas também havia racismo entre brancos e brancos, muito mais, a Uhum. diferença social era muito mais marcada do que aqui, em Portugal, entre os brancos ricos que viviam no bairro chique, elegante, com jardins e piscinas em Summerfield e frequentavam o Clube Naval, e os brancos pobres que viviam perto do Caniço, que era o sítio onde viviam os africanos, ou no Maé. Portanto, havia uma diferença, um fosso social imenso, muito maior do que alguma vez houve aqui. Mas também, apesar de tudo e contra tudo, havia relações de afeto e Uhum. eh, eh, de partilha entre brancos e negros. E isso aparece fortemente no livro. Uma das personagens principais é também uma empregada doméstica, mas negra, que é a boa mãe da personagem que eu inventei, nascida lá, de pai português e mãe que viu um anúncio e foi ter com ele e tal, mas a mãe odiava a África, enquanto o pai se integrou perfeitamente e respeitava e gostava muito dos africanos e vivia com eles e convivia e tinha imensos amigos africanos. E a personagem também, e a personagem da empregada foi a boa mãe da história a quem ela ficou a dever imenso, imenso. Portanto, há ali uma relação afetiva, nesse caso e em muitos outros, porque ela anda no liceu, etc. E foi curioso que uma pintora, Celeste Maia, nasceu em Moçambique e disse: Meu Deus, mas este livro tem imenso a ver com a história da minha vida, temos que fazer uma edição as duas.
e acabou por existir, e foram 2 edições ilustradas por ela, muito bonitas, que estão esgotadíssimas, mas eu fiquei muito contente porque os moçambicanos gostaram. Americanos também, o Manuel Rui, por exemplo, de Angola, até me disse, mas como é que tu, que és branca, que não viveste lá, senão 6 meses, percebeste tanto da África? É porque a visão é uma imersão, de facto, naquele mundo que me encantou e que me fascinou. E foi muito bom. Foi muito bom ter vivido 2 anos no Brasil, 3 anos na Alemanha, ter estado em África, tudo isso me enriqueceu imenso e acho que os contactos com pessoas de outras latitudes, de outras civilizações, de outras culturas é muito, muito importante. Obrigadíssima, Márcio, mais uma vez, e obrigada Imagina, à imagina. Anabela e a todos vocês. Aliás, só uma palavrinha antes de passar aqui para a professora Digna. A Árvore das Palavras é um livro que parece que foi esquecido também, né? Poucas pessoas falam sobre ele. E é um livro riquíssimo, até quando se pensa as literaturas africanas de língua portuguesa, né? Tem essa É, questão dos aspectos culturais. Sim, 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 já saiu no Brasil, mas foi completamente ignorado. Saiu na Planeta, exato. completamente Uhum. esquecido. Aqui já teve 10 edições, mas em muitos anos, portanto, também não foi assim nada de especial, e é um livro, de facto, bastante esquecido, de facto. Eh, E eh, riquíssimo, né? Até mas é para atual, pensar continua sim, atual. até para pensar os aspectos peculiares mesmo das culturas africanas, particularmente de Moçambique, né? Mas algumas que também ultrapassam os limites de Moçambique, mas quando se pensa em África, né? A questão da reunião embaixo da árvore, né? Da contação de história que a Gita também reúne ali, né? É muito, muito interessante. E você trouxe a questão da empregada, né? Mas aí eu estava Uhum. lembrando que também um guarda-chuva cintilantes também nós temos a empregada, né? E a Exatamente. empregada que fala, exato. Né? Sim, várias, Muito bom. várias. Os guarda-chuvas cintilantes eu nunca o teria escrito se não tivesse estado no Brasil. Comecei, aliás, a escrevê-lo lá, depois foi o terceiro livro publicado, mas foi um livro que aqui foi recebido com muita estranheza, de gente pensar, mas ela é maluca, isto, porque eu chamei-lhe ironicamente diário, e não não falo de nada do que acontece no dia a dia, e é um livro de imaginação à solta. Mas no Brasil foi muito bem recebido. Há muitos artigos, você inclusive também já falou dele, e há muitos artigos no Sim. Brasil, até teses, e no Brasil as pessoas acharam natural, não acharam um livro estranho nem louco, digamos, entre aspas. Foi, foi bem recebido. O Brasil também me influenciou muito, exatamente. E no outro livro dos cadernos, que é também uma espécie de diário, chamado As Águas Livres, também entra ao Brasil. E se calhar entrará noutros livros. Se eu ainda Sim, viver sim. muitos anos e escrever muitos livros, vamos ver. Obrigadíssimo. Obrigado. Eu passo então aqui a palavra para a professora Digna. Eu só queria também dizer que Ah, adorei professora Ana. ouvir-vos. Ao Márcio, com a sua leitura magnífica, e à tio Linda, que no fundo nos deu uma lição, não é? Mas partilhou muito da sua experiência de escrita, do seu laboratório, portanto, e que nessa partilha nos levou a repensar outras obras, e de facto os guarda-chuvas cintilantes é uma obra central. É uma obra da qual tudo parece irradiar como se o seu universo fosse um universo que andasse à volta dos guarda-chuvas cintilantes, não é? Como se houvesse um movimento de translação daqueles astros em torno
Portanto, só para agradecer e para dizer que foi um encanto ouvir-vos. Dizer também que já temos connosco também uma outra, uma escritora, Natália Constâncio, que temos outra, e que também vai ser oradora, a Maria Aparecida, pronto, já disse, mas estava aqui Já que você também a falou, Sandra Anabelle, Teixeira de Faria. Olá, já, olá, que é a Amável Gonzalez, não é? É o nome do marido. Que vai promover a publicação de um conjunto de textos que a Digna fez por traduzir, por mandar traduzir, e que, portanto, terminará lá essa aventura. Portanto, neste momento estamos aqui reunidos muitos daqueles que estão em 2 ou 3 aventuras em simultâneo, conjugaram-se aqui, e, portanto, a Tiolinda foi ouvida e entrou, como dizia o nosso pessoa, o mito entra pela realidade, não é embébia. E, portanto, a Tiolinda fez isso na sua obra. Ela está embebida de uma simbólica e de uma experiência de vida muito, muito interessante. E no caso da cidade do Liceu é típico. É realmente um dos casos em que não há estratificação, não há versões inteiras, coesas e delimitadas, mas estão todas embebidas umas nas outras, e, portanto, essa fusão das imagens e a metamorfose das imagens é uma coisa que a Tiolinda faz de um modo fabuloso. E pronto, eu no fundo era só agradecer e saudar os recém-chegados. Anabelle, eu queria fazer só Depois. Diz, Sandra. Oi, Maria, tá ouvindo? E a Maria, Maria Gomes e a Maria Colonna. E a Maria Aparecida. Eu queria dar parabéns ao meu conterrâneo. Eu estou aqui em Portugal e Márcio está aí no Brasil, quentão aí, né? No norte de Minas. Sim, muito calor. É isso? E eu estou aqui de Muito cachecol calor. por hora. Queria dar parabéns, Márcio. Achei maravilhosa sua fala. Amei aqui, não imaginei, entrei assim muito inocente, não imaginei que, desculpa todos os colegas que estão aqui, mas não imaginei que a Teolinda está aqui, que é uma escritora que o meu primeiro PIBIC na universidade foi feito com a obra dela, O Silêncio, em Cidade de Ulis, né? Como diz a Anabelle, eu trabalho com amor na literatura, mas uma pergunta que me veio à cabeça agora para a Teolinda é sobre a marca do fantástico na sua obra, Teolinda. Será que esse amor não realizado, essas questões problemáticas, esse fantástico, é um caminho ou estou muito inocente no questionamento? Está a referir-se a que livro? Na cidade de Ulisses? Não, a marca do fantástico na sua obra de uma forma geral, porque eu tenho um colega na universidade que estuda o fantástico na obra de Teolinda Gerson. É uma colega de trabalho Sim, sim. e que inclusive não pôde estar aqui, mas eu até convidei e tudo mais. E porque quando eu trabalhei com as suas obras foi sobre o amor em o silêncio, aquele amor não realizado, aquele amor de uma mulher consciente, obviamente, numa relação, num romance que tem uma mulher consciente, não tem um amor de final feliz, que é a minha temática. E essa minha amiga trabalha com o fantástico na obra de Teolinda Gerson. E aí isso me veio à cabeça para perguntar sobre uma coisa e outra, entendeu? Se esse fantástico é uma estratégia narrativa. O fantástico, eu acho que procuro sempre não porque o fantástico pode deixar pontas soltas, como por exemplo no Edgar Poe, não é que não sabemos explicar muitas das coisas. A literatura fantástica, eu acho que
abre portas que depois nós não sabemos bem onde é que levam. Eu não gosto de deixar pontas soltas, eu gosto de um fantástico que se pode racionalizar e tomar como simbólico, como o Márcio explicou muito bem. O cavalo é a morte, no fundo, e aparece várias vezes, aparece 2 ou 3 vezes no livro, mas as personagens já estão mortas, e são os mortos que contam as suas histórias e as muitas histórias da casa, porque só morrem completamente quando perderem a memória, e por isso contam histórias para não perder a memória. E também acho que isso é uma função da literatura. A literatura fixa o tempo que nós vivemos e as realidades que nós vemos no tempo em que aqui estamos, para que não se percam, para que passem para as gerações seguintes. Portanto, eu gosto do fantástico que tem o reverso de simbólico. Uhum. Dos guarda-chuvas cintilantes também há muita coisa enfim, que remete quase para o infinito, mas que se explica. Os guarda-chuvas são cada dia é um guarda-chuva, abre-se e fecha e cada dia acaba. Por outro lado, o guarda-chuva, que em Portugal também se chama a sombrinha, é uma espécie de alter ego, de duplo, que anda connosco e não nos abandona e não podemos deixá-lo. Há quem queira perder o guarda-chuva e o deixe numa estação do metro, em qualquer lugar, mas o guarda-chuva não o larga, porque é a nossa sombra, é o nosso lado inconsciente. E também digo que o guarda-chuva é, por um lado, fálico, é o eixo do mundo, por outro lado, é redondo, como a cúpula, como o céu, como o espaço que nos envolve. E é um pequeno céu também protetor. Cada um tem um guarda-chuva como símbolo de proteção, e até há uma cena cómica, porque eu também gosto da ironia, e de vez em quando ela aparece, e aí aparece muito, que é um diálogo entre a narradora, que no fundo sou eu, e um cão. O cão rouba-lhe o guarda-chuva e ela diz o meu guarda-chuva, e o cão diz, e qual meu? Agora tenho eu, agora é meu. E discute a propriedade privada e discute as injustiças do mundo e não sei o quê, e não lhe dá o guarda-chuva de volta. Enfim, o guarda-chuva é também a casa que nós procuramos, ou que nós construímos, ou que nós queremos, é o abrigo, é um lugar de segurança quando o tempo é mau. Há muitas hipóteses de interpretações diferentes, e não quer dizer que as minhas sejam as melhores. Mas Tá são bom, né? maravilhosas. Obrigada. Bem, eu também quero agradecer profundamente ao Márcio, né, porque realmente esses diálogos culturais têm sido. Nota-se que o Márcio e o seu grupo trabalham mesmo a estudar, passou por Camões, Pessoa e outras, né, outros autores, e faz toda essa interculturalidade. Precisa realmente muito estudo, é um trabalho que faz com paixão, nota-se. Portanto, é impecável. Eu adorei, Márcio. Fiquei aqui a pensar como é que, quais é que são, depois vamos falar nisso, nos requisitos para integrar o grupo de estudos da Teolinda Gerção, por favor. E queria também agradecer imenso a própria Teolinda Gerção, a sua presença aqui, todo esse esclarecimento que fez, que realmente foi uma sessão absolutamente rica, completa. O Márcio deu todo o contexto, falou de todo o trabalho que ele faz, e a Teolinda, né, encerrou de uma maneira espetacular. Está tudo o panorama completo. Eu gostava de saber, de perguntar, não sei se há pessoas, eu imagino que há pessoas que querem perguntar. Eu vou esperar primeiro pessoas do público que perguntem, comentem, por favor, e depois eu pergunto, né? Vamos primeiro com as pessoas do público. Comentários, perguntas, por favor. A Natália.
levantou a mão. Natália? Boa noite, muito boa noite a todos. Queria felicitar mais uma vez esta maravilhosa parceria entre a professora Anabela Rita e a professora Digna Tovar. Queria também saudar o professor Márcio Jean e a professora Tiolinda Gerção. E queria também deixar uma nota, para além de ter sido uma excelente palestra e lição de literatura e cultura, eu gostava também só de fazer aqui uma abordagem, uma pequena nota literária de uma obra sua que provavelmente, não sei se será assim mais desconhecida, mas que me tocou particularmente. Eu agora não me recordo do título, peço desculpa, mas acho que é Avó e Neto contra Vento e Areia. É um conto. É assim, é um Sim. conto que me marcou bastante, também na perspectiva feminina, daquela avó que vai para a praia com o neto e tem aquelas recordações do passado. É uma obra sua que é um conto, mas foi uma obra que de facto me marcou também pela singularidade feminina e por essa ligação de todos os fantasmas que a avó vai buscar da criança que perdeu no passado, mas que felizmente termina de uma forma bonita e esses receios acabam por se desvanecer. Muito obrigada também pela sua presença e queria só deixar esta nota porque de facto às vezes não são os romances mais conhecidos e assim mais premiados. No meu caso foi mesmo esta história que me tocou bastante enquanto leitora. Muito obrigada. Qual é que é o nome do conto, Natália? Desculpe, não escrevi. Avó e Neto contra Vento e Areia? Ok. Obrigada. Apenas para responder ao questionamento da professora Digna Tovar, o grupo de pesquisa ele funciona na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, né? A palavra que todo mundo se enrola para falar, né? Professora Digna. Que toda a gente Mas, evita dizer, eu evito dizer essa palavra. exatamente. Mas vou Eu tenho aprender. percebido que mas nossas reuniões são sempre online. Então, a gente tem membros pesquisadores de vários lugares do Brasil e também já fora do Brasil, viu, Teolinda? A gente já tem pesquisadores na Itália e Portugal também. Inclusive, eu deixo aqui em aberto, né, o convite para quem tiver interesse em estudar conosco, né, as obras da Teolinda, se aprofundar, né, fazer trocas, né, de experiências de leitura. Eu coloquei aqui meu e-mail no chat, e daí vocês podem entrar em contato comigo, e aí eu dou as diretrizes, né? Todos são bem-vindos, basta querer estudar e discutir literatura. Claro que sim, excelente esse convite e deixares aí o teu e-mail, perfeito, vai ser contactado, com certeza absoluta. Obrigadíssima Muito por esse obrigado. recado. Obrigada. Mais algum comentário ou perguntas? Inclusive eu quero fazer uma propaganda aqui no dia 2 de abril, a Teolinda estará conosco, a gente vai fazer um bate-papo com ela, vai ser online também, e já fica aqui o convite. Dia 2 de abril, às 10 horas da manhã no Brasil, em Portugal às 13, e aí em Caracas às 9 horas da manhã. Pronto, passa o link, assim que tiveres, ou já passaste? Eu solicito que pergunte por e-mail, porque nós não fizemos ainda o link. Está bem, Tá certo? eu pergunto. Está certo, obrigada. E a Anabela estará conosco também, a Anabela em junho. Ótimo. Né, Anabela? Perfeito. Ótimo. Dia especial. Muito obrigada. Dia especial esse. Pois é, não podemos faltar, né? Sim, espero por todos lá. Claro que sim, lá vamos estar, claro que sim. Então, obrigada pelo convite. A Amável quer falar. Não é amável, é só a Sandra. É que eu já entrei com outra conta. Bom, não me funcionou a mão, tá? Então, eu falo diretamente. Bom, realmente foi uma surpresa
muito grande para mim poder assistir esta atividade. Márcio, os meus parabéns. Adorei a sua apresentação e esse estudo com tantos detalhes que você apresentou para a gente. Hein? Se nota que foi um trabalho muito minucioso. Também agradeço muito a Teolinda Gerson. Eu não sabia que ia estar hoje aqui e realmente foi uma surpresa muito boa. E porque já faz uns anos estive tentando realizar um evento aqui na Espanha, em Madrid, na Universidade Complutense de Madrid, num, numa, como eu posso dizer, eu estava realizando um ciclo de cinema em língua portuguesa. E eu me lembro que cheguei a contactar com você para a apresentação de um conto que foi levado à tela. Não me lembro agora mesmo o nome do conto, mas afinal não pudemos fazer essa apresentação. Isso eu ainda tenho pendente aqui. Eu tenho que retomar essa atividade. E eu quero ver Agora se já este há ano eu vários posso. que passaram ao cinema. Já há várias. Fizemos 2 ciclos e depois já não pude continuar, mas eu tenho intenção de retomar. Ótimo. E no momento que puder retomar, quem sabe este ano, no final de novembro, outubro deste ano, eu estava com o pensamento de voltar. E talvez, eu acho que poderia ser uma boa ideia e uma boa indicação, se você, nessa época, estiver em condições de poder participar com a gente, sabe? E eu tinha pensado justamente isso, porque também é aquela história, né? A gente contacta com uma pessoa, eu não gosto de deixar as coisas pela metade. Se eu não pude terminar ou realizar naquele momento, eu gostaria realmente de retomar essa ideia e levar adiante esse projeto que a gente teve. Inclusive, eu me lembro que também cheguei a falar com a pessoa com o diretor da curta-metragem que vocês fizeram, tendo em consideração um conto seu. Então, seria retomar toda essa ideia e poder fazer essa atividade. Eu avisaria você, eu tenho o seu e-mail, o seu contato, tudo, e quando for o momento, eu volto a contatar com você, com Bom, muito, certeza. muito E, obrigada. e também tem uma parte quando fazemos esse ciclo de cinema, tem uma parte que a gente faz com apresentações, né? E aí, nessas apresentações, nessas comunicações que se apresentam, com certeza eu chamarei o Márcio também para participar com alguma comunicação e alguém mais e dos contatos que nós tivemos aqui, que estiver interessado, já vão ficando aí sobre aviso, tá? Muito obrigado, Quando for o professora momento, eu Sandra. Muito aviso a obrigada. professora Anabela, aviso o Márcio, a Teolinda, e aviso todos vocês, tá bom? E vamos ver se a Ótimo. gente Muito consegue obrigado. Muito Pronto. bem. formar aí uma mesa de debate boa, tá? Obrigada. Eu queria Obrigado. só dizer, já agora lembrar, que a Sandra Teixeira de Faria dirige a Associação de Professores de Português em Espanha e desenvolve, em associação com a Universidade Complutense de Madrid, webinars
muito ricos. E num dos webinars falámos, de facto, de um livro dedicado à Teolinda, que eu tinha publicado na altura, com o Miguel Real. Portanto, só para dizer que a Teolinda tem sido, pela mão da Sandra também, uma das presenças nesses webinars, que tem gente de todo o mundo, mas que tem, enfim, particularmente forte uma presença espanhola, não é? Portanto, Muito obrigada. Sim. Bom, pois essa colaboração continuará, né? Vamos fazer aí para outubro, novembro, vamos ver se a gente realmente pode voltar à ação com esse ciclo de cinema em língua portuguesa e vamos fazer uma atividade bonita, tá? E contaremos com você. Claro, E claro. podemos aproveitar para fazer uma homenagem, uma homenagem para você, porque justamente eu me lembro que a ideia de fazer aquela atividade que não pôde ser, não é? Era justamente dentro homenagem. de uma atividade que a Anabela estava desenvolvendo, né, em vários países, né, em homenagem a você. Então, vamos dar continuação. Claro que sim, Tá? claro que sim. Obrigada. Obrigada a você. Sandra, Obrigada, Sandra. por falar em colaboração, eu já partilhei hoje com a doutora Anabela o material traduzido, está bem? Ela partilha Tá? consigo. Ok? Vamos Ótimo. avançando também com esse projeto, está Sim, bem? agora já os ares já são diferentes e Graças a Deus. já, Tiveste boas notícias, não é? sim, já eu acho que Foi já um mau momento estamos mais que a fortes. Sandra Sim, passou, mas que agora se encaminha. A luz está a rodeá-la. Amém. isso, Amém. isso, Exatamente. isso. Claro que sim, claro que Tá, sim. muito Graças a obrigada por Deus. todo o apoio. Bem, mais questões, comentários? Eu Elisângela, gostaria, faça eu favor. peço boa noite a todos. Eu peço desculpas, eu não achei o linkzinho aqui para levantar a mãozinha. E queria começar agradecendo e parabenizando ao Márcio pela excelente fala. E também de dizer a Teolinda da minha alegria, que foi uma grata surpresa também, não Muito sabia que ia obrigada. estar Nós já nos presente. encontramos várias vezes aqui em Lisboa, Sim, gosto. e Muito obrigada. sou uma leitora apaixonada, então é sempre mesmo uma alegria imensa. E não posso, antes de tecer meu comentário, de lembrar o Teolinda Gerzão, encenações da nossa novela Rita, e para quem, né, se debruça sobre o trabalho da Teolinda, é uma obra de grande valia e me auxiliou imenso. Embora eu esteja estudando a Flor Bela Espanca, volta e meia escrevo um pouquinho também sobre Teolinda, depois quero me juntar ao grupo, Márcio. Será E muito bem-vinda. eu queria comentar, aproveitar o momento, porque essas duas obras, né, que em especial que tu abordaste hoje, elas eu gosto muito, né? Tem um artigo sobre a Casa da Cabeça de Cavalo que, no, no meu pouco entendimento, flerta com tropos do fantástico, mas não tem aquela, como a Teolinda colocou as pontas soltas, aquela ambiguidade, né? Que para alguns teóricos é necessário que persista até o fim. Também não aquela carga negativa, porque a gente tem ali a questão da memória e as coisas. O grande terror, me parece, não é a morte, mas o esquecimento. E no Exato. final do livro, a questão da passagem, né, que vão todos de mãos juntas, então a morte não é uma destruição, uma aniquilação, né? Não é, para mim não tem aquela carga negativa, não vi isso. E, e em Ulisses, e essa coisa da casa que eu queria partilhar com vocês, assim, comentar.
e depois, se a Olinda puder acrescentar alguma coisa, ou Márcio, sobre a questão da casa. E a casa, para mim, tanto ela é muito personagem, então tem a casa da cabeça de cavalo, como também a casa no Ulisses, que ali tem uma maior, Lisboa, que eu também, neste momento, né, embora seja brasileira, estou vivendo já há 5 anos aqui em Lisboa e também me apaixonei pela Cidade Azul. E como Teolinda traz ali os espaços, não só os espaços geográficos, mas também políticos e econômicos ao longo dessa obra. Então, descobri a praia de Troia, onde o par romântico da obra, que não é tão romântico assim, se encontra, né? E para mim, assim, é uma obra que sempre que algum amigo ou amiga vem a Lisboa, é o meu mimo, é o meu presente, porque eu digo, não dá para passar por aqui e, e não ler em algum momento Ulisses, né? E a casa que o casal, a casa propriamente dita que eles habitam durante um período, o Paulo Vaz e a namorada, também fica para mim, porque são sempre espaços ao mesmo tempo e simultâneo. Tanto eu tenho essa impressão na casa da cabeça de cavalo, quanto essa casa dentro da casa maior, que é Lisboa do Pararromântico, que é um espaço de conforto e desconforto, né? Porque ele também reflete muito das personagens. Eu acabo vendo essas casas como personagens não são simples cenários, elas são partilhas. E sobre, eu pensando, porque eu já trabalhei com Fantástico, mas atualmente estou trabalhando com amor e pensando quanto na obra da Teolinda, nos textos que eu li até hoje, o amor não aceita tudo, né? Porque é isso, em especial em Ulisses, não há falta de amor. Há muito amor, mas o amor não aceita violência, o amor não aceita agressão. Então, o amor vai vencendo barreiras, né? Conquista o espaço para o gatinho, mas quando o espaço do filho esse não é conquistado e é visto de forma violenta, bom, então também não há o espaço para o amor. Quer dizer, o amor não permite submeter. E essa mulher é um pouco da Maria Badala, né? Que ela não é. Tudo bem, é o amor, mas não se submetam ao amor. Vem muito forte essa impressão. E isso tá, essa coisa do amor que eu queria linkar, assim, está impregnado em cada canto da casa, né? Nos escritos que vão se perdendo, que o vento vai levando lá na casa da cabeça de cavalo, na postura que as mulheres vão adotando, e na atitude da protagonista de Ulisses, né? Até essa atitude de partir e de depois, não de não dar mais chance ao amor, mas de não dar mais chance ao amor quando ele não é amor ou quando ele se torna opressivo e violento. Era isso. E agradecer a todos, em especial a Anabela, o Márcio e a Teolinda. Obrigada também. Muito obrigado. Muito Obrigado, obrigada, Elisângela. Elisângela. Mais alguma questão? Mais algum comentário? Eu vou aproveitar então agora para perguntar a Teolinda. Eu fiquei curiosa e vou procurar para ler o livro A Árvore das Palavras. Esse contato com a África chama muito a minha atenção. Eu amo a África, eu adoro Moçambique, tudo que tem a ver com Moçambique, para mim é algo mágico. Esse livro está traduzido ao espanhol, Teolinda. Tá? Houve uma tradução espanhola há muito tempo, mas deve ter esgotado e não foi, e não foi reeditada porque a editora faliu. A editora chamava-se El Cobre e era de Barcelona. E era dirigida pela Miriam Tey, que depois foi para Madrid trabalhar numa coisa género emancipação das mulheres, as mulheres no Parlamento, uma coisa assim. E como ela saiu da editora, ela era a grande força, era uma pequena editora, a editora fechou. Ok.
Então, Mas se eu procurasse, se uma pessoa procurar o livro traduzido, não encontra, pois não. não Essa sei, pode versão às traduzida vezes em vou algum buscar. antiquário ou assim, chama-se El Árbol de las Palabras e Ok, El Cobre e Barcelona. ok, eu vou buscar. No caso de eu encontrar, é para fazer uma espécie de tradução comentada, por exemplo, comentarmos essa tradução, porque nós somos uma escola de tradutores e era interessante. E Sim, eu sim. vou pesquisar, vou lá ver. El Árbol de las Palavras, obrigada. E uma outra, não é uma pergunta, eu pedia para a tia Linda passar uma mensagem para a mulher, porque amanhã é o Dia da Mulher, é o Dia Internacional da Mulher. Qual é a mensagem que a tia Linda passa para a mulher, não só para a mulher portuguesa, para as mulheres Eh, atualmente, nesta que, sociedade que nós temos? que não tenham medo e Ótimo. que violência e fazer-nos sofrer não é amor. É, Portanto, o amor tem de ser respeito pelo outro e pela liberdade do outro e não pode ser agressividade. Não quer dizer claro. que possa discutir e ter pontos de vista diferentes, etc., mas sem agressividade. Isso eu acho que é fundamental. Cada vez Bom, mais há tendência, inclusive no namoro, vemos aí mulheres assassinadas, então, nos noticiários, quer dizer, há uma grande tendência a agredir as mulheres, e isso temos que lutar contra isso, porque não é isso que merecemos, nem é esse o nosso lugar. é verdade, é verdade. E eu acho que já o trabalho tem que ser feito desde casa, não é? Falar com as nossas meninas, desde pequenas, elas perceber isso. Amor não tem nada a ver com violência. Há uma oposição radical entre amor e violência, é verdade. Igual Abuso, género tem de ser cumprida. totalmente, totalmente. Muito obrigada por essa mensagem. E pronto, se não houver mais comentários, se não houver mais perguntas, encerramos a sessão e agradecemos, obviamente, e novamente, a Teolinda Gerson pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua boa disposição, ao nosso Márcio pela excelente palestra que partilhou cá conosco, e a doutora Anabela, claro, que é a autora disto tudo, deste nosso encontro, dos nossos encontros. Não, Muito obrigada. a autora é a Muito bem. literatura e aqui a nossa representante literária, não é? Temos aqui a Tiolinda, não é? E o leitor que é o Márcio. Sim, senhor. E Muito nós obrigado. somos ouvintes. Exatamente, exatamente. E a Anabela E a Anabela. fantástica. Oh, É, sou Anabela- apaixonada vocês. pela Tiolinda. Muito obrigada a todos. Teu Fiquei verbo é mágico, é mágico. contente de estar convosco. Muito, muito obrigada. Obrigados nós. Nós aqui Sim. temos para agradecer. Muito boa noite e obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Boa noite Tchau. a todos. Boa Boa noite noite. a Obrigado. todos. E amanhã um bom dia da mulher. Sim, senhor. Bom Nós, dia para a mulher para cavalheiros, todos. também. Para É nos verdade. animarem. Para nos Parabéns pelo animarem. Dia das Mulheres. Isso. O dia Exatamente. que representa a luta. Vamos dar amor. Toda a gente a dar amor. Ok? Isso. Exatamente. Pronto, boa noite. Tchau. Boa noite.